Você já acordou no meio da noite com aquela certeza absoluta de que o silêncio ao seu redor não é um vazio, mas uma presença? Aquele silêncio que não acalma, mas que espera, que está apenas segurando a respiração. Se você já sentiu isso, se o seu quarto vazio já pareceu apertado demais e a escuridão densa demais, você está pronto para entender a história que começa agora. É uma história sobre o Piauí, mas não o Piauí que conhecemos hoje, colorido e ensolarado. É sobre o Piauí de 1939, um lugar onde o sol queimava a terra. E nos interiores profundos, a lei nem sempre vestia farda, mas sim uma disciplina silenciosa e implacável. Eu não estou falando de punição corporal comum. Estou falando de algo muito mais sutil, algo que se infiltra na mente e corrói a alma, pedaço por pedaço, através da ausência de som. Esta é a história da Escola Paroquial de São Judas, um nome que carrega a ironia amarga de um patrono traidor, localizada em um pequeno e poeirento arraial que o tempo fez questão de esquecer. Em 1939, essa escola se tornou um laboratório involuntário, um experimento cruel sobre os limites da sanidade humana e a tirania do controle. O mundo estava em chamas na Europa. O Brasil vivia sob a sombra autoritária, mas naquele lugar seco, o único inimigo não era a política ou a guerra distante. Era o ruído. O diretor, se é que podemos chamá-lo assim, era o padre Elias, um homem magro, ossudo, cuja batina parecia mais um sudário do que um hábito religioso. Seus olhos eram fundos, sem pálpebras, e carregavam a fixidez de quem observa não apenas o que está à sua frente, mas o que está dentro de você. Elias acreditava na purificação da alma através da austeridade radical. Para ele, o conhecimento só poderia ser absorvido em um estado de quase êxtase ascético. E o caminho para esse êxtase, segundo ele, era a supressão total do som supérfluo. A Escola Paroquial de São Judas, desde o primeiro dia, não ensinava apenas leitura e aritmética. Ensinava, e essa era a primeira e mais importante lição, a arte de não existir sonoramente. O silêncio, para o padre Elias, não era apenas um pré-requisito para o aprendizado, era a própria disciplina. Você consegue parar e tentar imaginar isso agora? Feche os olhos por um segundo. Não procure o silêncio da noite. Procure aquele que você precisa fabricar ativamente, aquele em que você sente o ar roçar em seus tímpanos, mas não permite que ele vibre em sua garganta. Naquela escola, as crianças, muitas delas com menos de 10 anos, trazidas de sítios isolados por pais que viam na educação paroquial a única chance de ascensão ou salvação, aprenderam rapidamente que qualquer som tinha um custo terrível. Não estou falando do som de um grito ou de uma briga. Estou falando do deslizar de um pé na tábua corrida, do raspar da pena no papel grosseiro, do pigarro que se prende desesperadamente na garganta. A sala de aula principal era longa e escura, apesar das frestas de luz forte do sertão. As paredes eram de taipa, cruas, e pareciam absorver a luz e, crucialmente, o som. Havia cerca de 35 alunos, todos sentados em bancos de madeira dura, polidos pelo tempo e pelo medo. O terror não vinha de um chicote visível, vinha da expectativa. O padre Elias andava pela sala, ou melhor, deslizava. Seus sapatos, de couro liso e bem conservado, nunca emitiam um ruído sequer. Ele parecia flutuar, uma sombra alongada na poeira suspensa. A simples proximidade de suas vestes escuras já era suficiente para congelar qualquer músculo que pensasse em se mover. A disciplina do silêncio tinha regras não escritas que eram mais rígidas que qualquer código penal. Regra número 1. Você não pode chorar. O choro era visto como um desperdício sonoro e emocional, uma falha de caráter que maculava o ambiente. Se uma criança se machucava, a dor era engolida. Os lábios tremiam, os olhos ardiam, mas o som era sufocado pela mão,
pelo braço, pelo esforço desesperado de manter a respiração rasa e inaudível. Regra número 2. Você não pode respirar fundo. A respiração ofegante, o suspiro de alívio ou de cansaço, eram considerados intromissões grotescas. As crianças eram treinadas inconscientemente a manterem um ritmo respiratório mínimo, quase imperceptível. Isso criava um estado de constante ansiedade e oxigenação insuficiente. O ar na sala parecia rarefeito, pesado de poeira e de hálitos contidos. Regra número 3. E esta é a mais perversa. Você não pode pensar em voz alta, nem mesmo com a boca fechada. Esta última regra era impossível de ser monitorada por métodos normais, mas Elias parecia ter uma sensibilidade sobrenatural para o ruído interno. Ele alegava que a agitação mental criava uma ressonância que perturbava a santidade da sala. E as crianças, imersas nesse ambiente de sugestão e medo, começaram a acreditar que seus pensamentos podiam ser ouvidos. Elas tentavam limpar suas mentes, esvaziar a cabeça. Imagine a tortura para uma criança pequena. Ter que, além de aprender, lutar contra a própria natureza do pensamento, contra a curiosidade, contra a fome, tudo sem emitir o menor som de frustração. Se você está nos acompanhando até aqui, e se o seu próprio quarto parece mais quieto do que deveria, talvez você deva ficar até o fim. Isso não é apenas uma história, é um estudo de caso sobre como a repressão pode se manifestar em formas que não são imediatamente visíveis. Se você sentir que o ar está mais denso ou que algo te impede de respirar fundo, talvez seja um sinal. É um pacto de silêncio que fazemos agora. Você fica e absorve, e nós continuamos. A escola paroquial de São Judas não era silenciosa, era silenciada. Há uma diferença fundamental. O silêncio é a ausência natural de som. O silenciamento é a ausência forçada, uma pressão constante que se manifesta como dor física e psicológica. Um dos garotos, um menino chamado Nonato, tinha apenas 8 anos. Ele tinha o que hoje chamaríamos de tiques nervosos, pequenos espasmos incontroláveis, especialmente quando estava sob estresse. Em qualquer escola normal, isso seria ignorado ou tratado com leveza. Na escola de São Judas, o tique de Nonato era um crime. Nonato tentava se controlar com todas as suas forças. Ele mordia a língua até sangrar, prendia as mãos entre as coxas, mas às vezes, inevitavelmente, sua cabeça se movia rapidamente, ou ele soltava um pequeno e involuntário ruído de estalo com a boca. Quando isso acontecia, o padre Elias não gritava. Gritar seria quebrar o próprio dogma. Em vez disso, ele parava onde estava. Seus pés cessavam de flutuar e a sala inteira se tornava um vácuo absoluto de som. Apenas os olhos do padre Elias se moviam. Eles fixavam Nonato com uma intensidade que parecia extrair a alma do garoto pelos olhos. Essa era a punição máxima, a mais temida, a exposição silenciosa. A classe inteira era obrigada a testemunhar, sem mover um músculo, a desintegração de Nonato sob o olhar fixo do padre. O tempo parava. Os outros alunos, temendo que qualquer movimento de solidariedade ou desaprovação os envolvesse na tragédia, se tornavam estátuas de cera. Nonato ficava ali, sentindo o peso de 35 pares de olhos aterrorizados e o olhar glacial de Elias. O objetivo não era apenas punir o ruído, mas ensinar que o ruído era uma traição a todos. O barulho de Nonato não era um erro, era um risco para a sobrevivência do coletivo. Elias não precisava de gritos, ele usava o medo da vergonha, amplificado pela ausência de qualquer distração sonora. Em um silêncio tão denso, o próprio bater do coração de Nonato, o ruído seco de seu pulso, parecia um tambor ensurdecedor. Não havia intervalos para brincadeiras ruidosas. O recreio era estendido ao sol causticante do pátio de terra batida, mas as regras continuavam válidas.
As crianças andavam em passos leves, como fantasmas, comunicando-se apenas através de olhares codificados e gestos mínimos. A comunicação vocal era proibida, mesmo sussurrada. O que acontece com a mente de uma criança que é proibida de externalizar seus sentimentos? Ela se vira para dentro. O medo não se dissipa, ele se acumula, se solidifica e se torna parte da estrutura óssea. Eles começaram a desenvolver uma escuta hipersensível. Em vez de ouvir o mundo exterior, eles estavam escutando a si mesmos, o murmúrio do sangue nas veias, o atrito das roupas, a engrenagem do próprio corpo lutando para ser invisível. Eles estavam se autodestruindo pelo excesso de controle. Você já notou como o silêncio extremo pode criar alucinações auditivas? O cérebro, privado de estímulos externos, começa a preencher o vazio com ruídos fantasmais. Um zumbido, um sussurro indistinto, o som de algo caindo na sala vizinha que não existe. Na escola de São Judas, isso era uma rotina. Os alunos, e isso foi relatado anos depois por um sobrevivente relutante, começaram a ouvir coisas no silêncio da sala. Não eram sons externos, eram sons de outros. Eles ouviam o choro abafado de um colega que estava perfeitamente parado. Ouviam o som de uma caneta caindo que, ao verificar, estava firme na carteira. Ouviam, pior de tudo, o som de uma respiração profunda e satisfatória vinda da mesa do padre Elias, mesmo quando ele estava imóvel, com o ar contido. O silêncio deles estava criando um tipo de ruído psíquico. Eram os sons reprimidos de 35 crianças, presos nas paredes de taipa, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Mas havia algo mais sobre o silêncio de 1939, algo que estabelecia o verdadeiro gancho de terror que vamos desenrolar nas próximas partes. Não era apenas o que eles não podiam fazer, era o que o padre Elias podia fazer. Elias tinha um método para detectar a menor infração sonora. Ele não usava instrumentos. Ele dizia que tinha ouvidos de Deus, que podia sentir a mínima vibração da desordem. Às vezes, quando uma criança pensava que havia conseguido soltar um suspiro leve o suficiente para ser inaudível, o padre Elias de costas parava. Eram pausas que duravam eternidades. Então, sem se virar, sem elevar a voz, ele murmurava apenas uma palavra. A palavra era sempre a mesma, dita em um tom monocórdico, quase carinhoso, mas carregado de veneno. Escute. E quando ele dizia, escute, a criança em questão sentia um arrepio gélido, porque, ao lado do padre Elias, parecia haver uma amplificação estranha do próprio silêncio. Um vazio ainda mais profundo se abria ao seu redor, e a criança tinha a nítida sensação de que o padre não estava apenas a repreendendo. Ele estava convidando outra coisa a entrar na sala, algo que se alimentava daquele silêncio forçado. Essa era a fundação da escola paroquial de São Judas. A crença de que o silêncio, quando imposto com rigor fanático, não leva à paz, mas sim a um estado de vulnerabilidade total. Para os alunos, o mundo exterior deixou de existir. A vida era apenas aquela sala escura, cheia de medo contido, onde o som que não era feito criava um vácuo que era rapidamente preenchido por algo incompreensível. Eles estavam sendo ensinados a temer a própria voz, o próprio corpo. E quando você tem medo de si mesmo, o que mais resta para te proteger? Na próxima parte, vamos mergulhar nos métodos exatos de Elias e no que aconteceu quando a disciplina do silêncio começou a manifestar resultados físicos e, o que é mais assustador, a atrair visitantes. Se você já sentiu a opressão desse silêncio e tem um palpite do que eles começaram a ver e ouvir, deixe um comentário abaixo com a palavra "eu ouvi". E se você conhece alguém que odeia o silêncio, alguém que precisa de ruído constante para se sentir seguro, talvez seja melhor que ele veja isso.
Por enquanto, apenas ouça o seu próprio silêncio e tente não respirar fundo, tente não fazer barulho, porque em 1939, no Piauí, eles aprenderam que alguns silêncios têm ouvidos, e a lição nunca termina. Nunca. O silêncio em Piauí, em 1939, não era apenas a ausência de ruído, era uma substância pesada e incolor, que se depositava sobre tudo, sufocando as intenções antes que elas pudessem se formar na garganta. Nós já falamos sobre a regra, sobre o rigor da irmã superiora, mas agora precisamos mergulhar no que essa disciplina fez com os corpos e, mais importante, com as mentes. Imagine o calor sufocante do sertão, aquele ar parado que cheira a terra seca e poeira fina, permeando as salas de aula com paredes grossas. A escola era uma fortaleza de tijolo e argila, projetada para reter o frio da noite e afastar o barulho do mundo. Mas, ironicamente, ela aprisionava o som mais insidioso, o interno. Você já parou para realmente ouvir o seu próprio corpo? Não os sons que você produz intencionalmente, mas aqueles automáticos, involuntários, que a cacofonia do dia a dia esmaga. Naquela escola, onde até o arrastar de um chinelo sobre o piso de cimento queimado era motivo para uma repreensão fria e cortante, uma repreensão, note bem, que era transmitida por meio de um olhar ou um movimento lento da mão, jamais por uma palavra em voz alta, os alunos eram forçados a viver dentro de uma câmara de eco biológica. Eles ouviam o sangue pulsando nas veias temporais, um som rítmico e constante, como um tambor distante que nunca parava. Eles ouviam o atrito da própria roupa nos ombros, o estômago trabalhando com uma violência que parecia indecente naquelas condições, o estalar microscópico das articulações a cada movimento cauteloso. O silêncio era tão absoluto que transformava a própria respiração em um evento. Se você inspirasse um pouco mais fundo, o som parecia preencher a sala inteira, atraindo o olhar imediato dos fiscalizadores, aqueles alunos mais velhos, treinados na arte da vigilância passiva. Respirar virou um ato furtivo. Você aprendia a inalar pelo nariz de forma rasa e a expirar com a boca quase fechada, liberando o ar em filetes lentos, para que o som não denunciasse sua simples existência. A escola não tinha janelas abertas para o pátio, apenas frestas altas, mais para ventilação precária do que para contemplação. Isso significava que a luz era sempre filtrada, sempre pálida, e as sombras eram longas e estáticas, esticadas sobre os quadros negros cobertos pela poeira do giz. A poeira, aliás, era um inimigo constante do silêncio. Um espirro, uma tosse seca e incontrolável, causada pela secura do ar e pelo pó onipresente, era a falha máxima. A punição para um espirro não era bater, não era gritar, era muito pior. Era a exposição. O aluno que falhava, que tossia ou espirrava, era levado para o centro da sala e forçado a ficar de pé sobre um banquinho de madeira áspera, de frente para a classe, sem poder baixar o olhar. E ali, sob a luz fraca, ele era obrigado a ouvir. Ouvir o quê? Apenas o silêncio. O silêncio amplificado, carregado com o julgamento mudo de 40 pares de olhos e o mais terrível de tudo, o silêncio que ele mesmo havia quebrado. A pressão psicológica de ser o único ponto de desordem em um universo de quietude forçada. A sensação de que seu corpo havia traído sua mente era paralisante. Muitos relatavam depois que prefeririam ter levado a palmatória. A dor física passa, mas a vergonha do som que você não pôde conter fica gravada na memória, um eco frio. E é aqui que o horror começa a se aprofundar, onde a disciplina vira desintegração. Se você está ouvindo isso até agora, você entendeu a regra fundamental desse lugar. Quebrar o silêncio é existir de forma audível. Fique comigo até o fim, e talvez a gente descubra junto o que o silêncio estava realmente protegendo. E se a gente puder fazer um pacto de silêncio,
para que essa história continue a ser sussurrada apenas para aqueles que entendem seu peso. Assine essa promessa, para que você não precise estar sozinho quando o próximo segredo for revelado. A pressão contínua do silêncio levava os alunos a um estado de hipersensibilidade auditiva. Eles desenvolviam a capacidade de identificar o mínimo ruído que não deveria estar ali. E no vácuo de sons humanos, os sons não humanos, os sons da escola viva, começavam a ganhar destaque e personalidade. A madeira da velha escola, que tinha sido construída às pressas, mas com solidez, trabalhava incessantemente sob as variações térmicas do dia e da noite. O ranger das tábuas, especialmente nos corredores do andar de cima, onde ficavam os dormitórios, tornava-se um mapa sonoro. Eles sabiam, pelo tipo de estalo, se o fiscalizador estava se aproximando lentamente ou se era apenas a estrutura se ajeitando. Mas havia um som que desafiava a lógica e que aterrorizava a todos, especialmente à noite, nos dormitórios compartilhados. Era um som que surgia do nada, no meio da madrugada, quando o silêncio atingia sua saturação máxima, quando até os grilos pareciam ter respeitado a ordem da irmã superiora. Era o som de algo que deslizava, não arrastando, mas deslizando, lento, constante, parecendo vir de dentro das paredes de pedra ou talvez debaixo do assoalho. Os relatos dos meninos mais velhos, aqueles que estavam lá há anos e tinham aprendido a não piscar sob pressão, convergiam. Era um som úmido, quase como o de uma serpente se movendo sobre azulejo, mas sem o chiado. Eles tentavam ignorar. Viravam para a parede, controlavam a respiração até sentirem a cabeça latejar. Mas o som parecia circular a sala, parando ocasionalmente, exatamente como se estivesse ouvindo a respiração de cada um deles. Você consegue imaginar a agonia? Estar em um lugar onde a menor manifestação sonora de sua vida é proibida, enquanto algo inominável, que não pertence ao mundo da escola, se move livremente na escuridão, produzindo um som que eles não podiam sequer sussurrar uns para os outros? Porque, se eles falassem sobre o som, eles quebrariam a regra. E quebrar a regra significava enfrentar a punição, que era infinitamente mais tangível do que aquele deslizar misterioso. O silêncio era, portanto, uma prisão dupla. Uma prisão para a autoexpressão e uma gaiola que os forçava a serem testemunhas únicas de fenômenos aterrorizantes. Ninguém podia confirmar para o outro. Você ouviu isso também? Cada estudante estava isolado com a sua própria paranoia, com a sua própria interpretação daquele arrasto úmido noturno. A irmã superiora, essa figura imponente e seca, parecia ter um sexto sentido para a desobediência mental. Ela não precisava de palavras para quebrar a vontade. Seu método era a observação perpétua. Durante as refeições, que também eram realizadas em silêncio absoluto, onde o único som permitido era o leve tinido dos talheres no prato de ferro, um som que, de tão raro, parecia ensurdecedor. Ela ficava postada na cabeceira da mesa. Os alunos aprendiam a comer sem mastigar ruidosamente, a engolir sem fazer aquele som gutural que acompanha a deglutição, a beber a água morna sem o menor ruído de sucção. O objetivo não era apenas educar os modos, era fundamentalmente eliminar a espontaneidade. Quando você precisa controlar cada músculo do seu rosto e da sua boca para não produzir som, você não tem energia para pensar em revolta, em questionamento ou mesmo em alegria. Você está em um estado de vigilância constante, esgotamento físico e mental. Os olhos. Os olhos dos estudantes de 1939. Eles eram o último bastião da comunicação, o único lugar onde a disciplina não podia alcançar instantaneamente. Mas mesmo isso foi sendo minado. Os professores e os fiscalizadores eram treinados para ler o olhar,
para identificar o brilho da insubordinação, o deslize da atenção, a sombra do medo. Eles pediam silêncio, mas o que eles realmente exigiam era a quietude da alma. Eles começaram a proibir o contato visual direto entre os alunos. Olhar para o colega durante a aula era considerado uma tentativa de comunicação subversiva. O castigo, neste caso, era ser forçado a encarar o próprio reflexo em um pequeno espelho oval que a superiora carregava na cintura. Um espelho escurecido, antigo. Estar ali, no centro da sala, encarando a si mesmo sob a luz fraca, vendo o próprio medo, a própria palidez, a própria traição silenciosa do corpo, era uma forma de tortura psicológica sofisticada. Você era forçado a confrontar o que o silêncio estava fazendo com você. E pior, alguns juravam que, ao encarar o espelho por tempo suficiente, o reflexo começava a reagir, movendo-se um instante antes ou depois do movimento real, com uma expressão que não era a sua. Um fantasma da exaustão ou algo mais. Ninguém ousava quebrar o silêncio para perguntar. O objetivo do nosso mergulho nesta parte 2 é entender que a disciplina não era pedagógica, não era para formar cidadãos melhores, era para desmantelar a individualidade, célula por célula. A ausência de som criava um vácuo, e esse vácuo precisava ser preenchido por algo, o que preenchia o espaço deixado pelas palavras e risadas. Paranoia, claro. Mas também a intuição de que a irmã superiora e seus auxiliares sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não era sobre a manutenção da ordem humana. Era sobre a criação de um ambiente, uma estufa. Uma estufa para o crescimento de algo que prosperava na quietude. O que se torna audível quando tudo se cala. As fissuras, as falhas na realidade. O ar daquela escola era denso, com a expectativa de um som proibido, e essa expectativa fazia com que os ouvidos começassem a criar seus próprios ruídos. Zumbidos, estalos distantes, o som de uma voz sussurrando um nome que não pertencia a ninguém na sala. Se você já sentiu esse peso, essa presença que te sufoca no meio da noite, esse medo de que o que você ouve não é real, mas também não é imaginário, deixe um sinal. Basta escrever "eu ouvi" nos comentários para que esse eco se rompa. E se houver alguém que você sabe que precisa saber o que a ausência de som esconde, talvez seja a hora de quebrar o silêncio e compartilhar. Porque à medida que o tempo passava, e o ano de 1939 avançava sob aquele sol cruel, o medo nos alunos se transformava em algo mais complexo. Uma aceitação forçada de que o silêncio era a única forma de sobrevivência, mas que a sobrevivência vinha a um custo terrível. Eles estavam se tornando meros recipientes para a quietude. Eles pararam de tentar se comunicar com os olhos, pararam de lutar contra a respiração controlada. Eles estavam se tornando eficientes, quase perfeitos, máquinas de não som. Mas essa perfeição trazia consigo uma revelação sombria que nos levará à parte final desta história. O silêncio forçado não os tornava invisíveis. Pelo contrário, tornava-os notavelmente mais fáceis de serem percebidos por aquilo que se movia nas paredes. Naquela quietude total, a separação entre o interior e o exterior da escola começou a se dissolver. Os estudantes, isolados em suas mesas de madeira manchada, tinham a sensação de que não estavam sozinhos. Havia algo mais. Algo que não era aluno, não era professor, e que estava aprendendo com eles a arte da imobilidade e do controle. E esse algo era o que a irmã superiora estava realmente tentando proteger. Ela estava garantindo um ambiente puro e não perturbado, um habitat perfeito. O silêncio não era a lição, era a isca. E o que era a presa? A respiração controlada, o batimento cardíaco lento, a energia mental contida de 40 jovens enclausurados. Energia que estava sendo silenciosamente drenada.
absorvida pela própria atmosfera opressiva da escola. A disciplina do silêncio não era para punir o ruído, era para alimentar a quietude. E se você pudesse ouvir agora, você notaria que o deslizamento nos corredores parou. Ele não precisa mais se mover, ele já está dentro. Ele está ouvindo você respirar, exatamente como faziam os fiscalizadores em Piauí em 1939. E ele sabe que você está sozinho. Você já acordou com aquela sensação pesada, a de que o silêncio não é apenas a ausência de ruído, mas sim uma substância densa, fria, que se deposita sobre o seu peito. Aquele silêncio que, ao invés de acalmar, grita contra os seus tímpanos, exigindo algo que você não pode dar. É exatamente essa a textura do ar que pairava sobre o internato do Piauí em 1939, naquele momento final, quando a disciplina se transformou, de regra, em condenação. A fase de adaptação havia terminado há muito tempo. Não havia mais a esperança vã de uma carta, de uma visita ou de um retorno para casa. Os meninos que sobraram, aqueles que o mestre, em sua fria soberania, considerou receptivos ao aprendizado do nada, já não pareciam feitos de carne. Eles se moviam como sombras mal delineadas, corpos que haviam sido drenados de qualquer resquício de individualidade sonora. Seus passos não estalavam. Suas respirações eram superficiais, contidas, quase desnecessárias. Eles tinham se tornado eficientes, terrivelmente eficientes, na arte de desaparecer em plena luz do dia. O que se seguiu não foi uma punição física, mas a corrosão lenta, a desintegração da própria alma. O mestre, que sempre fora a personificação do rigor, começou a flutuar pela escola com uma serenidade que era em si o auge do terror. Ele não precisava mais chicotear ou gritar. O silêncio que ele cultivara agora era uma criatura autônoma, um cão de guarda invisível que farejava qualquer hesitação, qualquer movimento de lábios que fosse mais do que a ingestão mecânica da ração diária. A escola se transformou em uma câmara anecóica do inferno. Eram 20 e poucas crianças aprisionadas em seus próprios crânios. O horror não estava no que era feito a elas, mas no que elas permitiam que o silêncio fizesse. Eles começaram a duvidar de suas próprias memórias sonoras. Como era o som de uma risada? Ou o som da água corrente que não fosse apenas o gotejar lento da cisterna quebrada? Eles tentavam evocar esses sons na escuridão, mas a mente, treinada pela opressão, reagia com um eco vazio. E é aqui que chegamos ao ápice, o momento em que a corda, invisível e feita de tensão pura, se rompe. O mestre havia estabelecido um regime de vigilância noturna quase impossível de burlar. A luz fraca do lampião a querosene no corredor principal nunca se apagava, e o diretor tinha o hábito de caminhar, descalço, com uma leveza insuportável, para ouvir o inaudível. Naquela noite em particular, o peso do vazio era esmagador. Não havia vento nas janelas, não havia grilos, apenas o pulsar lento e horrível do coração coletivo dos oprimidos. Um dos garotos, o mais jovem e talvez o mais resistente à anulação completa, estava no limite. Não era fome física, nem o medo de um castigo, mas sim a fome existencial do ser humano por autoexpressão, por identidade. Ele estava deitado em seu catre de palha, e algo dentro dele gritava. Mas o grito não conseguia sair da garganta atrofiada. Ele passou as mãos pelos lábios rachados. Ele sentia que, se não ouvisse algo que fosse seu, ele deixaria de existir. Sua mente estava entrando em colapso. O que ele fez não foi um ato de rebeldia, mas de desespero biológico. Ele tentou formar uma palavra, não uma frase, não um grito, apenas uma sílaba. A sílaba proibida, a que evoca a máxima fragilidade humana. Mãe. Você consegue imaginar a força necessária para forçar o ar a vibrar através de cordas vocais que passaram meses em hibernação forçada?
O som não foi um sussurro, não foi um lamento, foi algo muito pior. Um ruído seco, um sopro raspado, como se a sílaba tivesse sido feita de areia e vidro. Foi o som mais alto que aqueles muros ouviram em anos, não pela sua potência, mas pela sua ilegalidade. O som se espalhou, mas o mais terrível não foi a velocidade da reação do mestre, foi a reação dos outros alunos. O terror nos olhos dos outros garotos não era de medo pelo colega, mas de repugnância pela sua falha. O mestre havia conseguido. Eles viam a voz como uma doença, o ruído como traição. Eles foram treinados a odiar aquele que ousasse quebrar o pacto silencioso de sobrevivência. Se você está aqui agora, ouvindo esta história no escuro, eu preciso que você fique até o final. Porque a parte mais sombria não é o que o mestre fez, mas o que ele permitiu que se fizesse. Ele criou uma hierarquia do silêncio, onde a única virtude era a anulação. Fique, e se você sentir o peso do ar em seu quarto, saiba que essa pressão é a mesma que esmagou esses meninos. Isso é um pacto de quem não pode gritar. E se você for corajoso o suficiente, talvez possamos quebrar este silêncio juntos. Inscreva-se, não por mim, mas para marcar a sua presença, para provar que você fez algum barulho hoje, mesmo que seja apenas o clique de um mouse. O mestre surgiu, não correndo, mas deslizando pela penumbra. Sua expressão não era de raiva, mas de uma profunda, quase religiosa decepção. Ele parou ao lado do catre, e a única coisa que quebrou a nova e ainda mais opressiva camada de silêncio foi o som do seu próprio corpo, imponente e frio. Ele não tocou no garoto, ele apenas o olhou. E naquele olhar, que durou o que pareceu ser uma eternidade, estava todo o fracasso do mundo. Ele não precisou punir. O pavor que ele irradiava era mais eficaz do que qualquer palmatória. Na manhã seguinte, aquele que tentou, como vamos chamá-lo, havia desaparecido. Seu catre estava vazio. Não havia sinais de luta nem vestígios. Apenas o espaço onde ele deveria estar, agora ocupado por um silêncio ainda mais profundo. Um silêncio com a forma exata de um corpo que se foi. O pavor então se consolidou. Os alunos perceberam que o mestre não estava apenas disciplinando a fala. Ele estava roubando o som. Ele estava domesticando-os para serem receptáculos vazios de seu ideal de ordem. Eles tentavam falar, mas os músculos da garganta se recusavam, como se tivessem esquecido sua função básica. Eles eram capazes de respirar, de mastigar, mas a complexidade da vibração que gera a linguagem humana havia sido extinta. O que acontece quando você é privado de sua voz por tempo demais? Você começa a substituí-la, e a substituição que o mestre exigia era a obediência absoluta, manifestada através da rigidez. O corpo se torna um instrumento afinado para não fazer barulho. Os anos de 1939 e 1940 se arrastaram, transformando os garotos em jovens esqueléticos, olhos grandes e vazios. Quando a escola finalmente fechou, não por denúncia ou intervenção, mas por falta de fundos e, ironicamente, pelo tédio mortal que tomou conta do próprio mestre com o sucesso de sua disciplina, esses jovens foram liberados de volta ao mundo. Mas eles não eram mais do mundo. Você pode imaginar a cena, um grupo de jovens, agora quase homens, saindo da clausura para a luz barulhenta do Piauí. O cheiro da poeira misturada ao cheiro da vida, o som dos carros, ainda que poucos, o barulho das galinhas, as vozes das pessoas. O assombro não estava nos sons, mas na incapacidade deles de responder. Eles tentavam interagir, tentavam pedir comida, perguntar por direções. Mas o que saía era um chiado áspero e doloroso, um som que não carregava significado. Eles haviam perdido a capacidade de moldar o ar em palavras. A disciplina do mestre era a perda permanente da identidade.
Eles eram anomalias ambulantes, fantasmas condenados a observar a vida sem nunca participar dela ativamente. As famílias, quando as encontraram, sentiram um terror pior do que o luto. Eles haviam recuperado um corpo, mas não a pessoa. Era uma casca silenciosa, que não podia contar o que havia sofrido, que não podia sequer sussurrar o nome do opressor. Muitos foram internados em hospícios. Outros simplesmente vagaram, vivendo nas margens da sociedade, assustando as crianças que se aproximavam, pois seu silêncio era antinatural, um vácuo que sugava a alegria de quem estivesse perto. O legado do mestre não foi a ordem, mas o trauma mudo. O silêncio, uma vez libertado, não pôde ser contido pelas paredes da escola. Ele se espalhou como uma doença mental. E o que isso tem a ver com você, agora sentado aí no escuro? Tem a ver com a natureza do medo, que nasce do controle e da anulação. O mestre, através da repressão constante, provou que o som da voz é o último bastião da humanidade. Quando você perde a voz, você perde a capacidade de pedir ajuda, de se conectar, de narrar sua própria existência. Você se torna um objeto, não um sujeito. E o pior é o silêncio que carregamos conosco. Você já se calou sobre algo que precisava dizer? Já engoliu uma ofensa, um medo, uma confissão, porque o custo de falar parecia alto demais. Você está carregando um pedaço do silêncio do Piauí dentro de você. O mestre, dizem, desapareceu pouco depois de fechar a escola, satisfeito com o seu experimento. Mas o silêncio dele permanece. Ele se materializa nas horas mais quietas da noite, nos espaços vazios de uma casa. Ele está nos corredores que você evita olhar diretamente. E se você está em um lugar onde o silêncio é a regra, se você sente o ar se tornando pesado e frio, preste atenção. A disciplina do silêncio é sedutora. Ela promete paz, mas entrega apenas a ausência. E a ausência, meu amigo, é o único espaço onde o terror pode realmente crescer. Olhe para o seu reflexo na tela escura. Você consegue formar as palavras que precisa? Você ainda tem a capacidade de gritar? Tente, apenas para ter certeza. Muitas vezes, as vítimas do mestre, aqueles meninos silenciosos que vagavam, eram vistos em noites de lua nova, parados, apenas observando. Eram testemunhas eternas do que não podia ser dito. Eles não te farão mal físico, mas se você se deparar com um silêncio muito grande, muito completo, saiba que talvez não esteja sozinho. Se esta história tocou em algo profundo, se você sentiu essa pressão em seu próprio quarto, não a deixe ser apenas um pensamento. Comente uma única palavra, algo simples como "eu ouvi" ou "não estou sozinho", apenas para quebrar o silêncio do algoritmo e mostrar que a sua voz, por mais que tentem, ainda existe. Compartilhe isso com alguém que você sabe que precisa ser lembrado de que o som é vital. E nunca, jamais, assista a este vídeo sozinho, porque o verdadeiro horror daquela escola no Piauí não terminou em 1939. Ele se manifesta em qualquer lugar onde o mestre ainda consegue fazer com que você tenha medo de respirar alto demais. Agora pare. Escute. Está ouvindo o som da sua própria respiração? E a outra? Você ouve a outra respiração que não é a sua? Ela está esperando que você se cale.